Bem-vindos, queridos ouvintes, a uma jornada pelo coração do México de 1878. Hoje eu trago para vocês uma história que ecoa através dos séculos, a narrativa de Rosa Maria, uma jovem que descobriu que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz do amor verdadeiro pode transformar prisões em palácios e maldições em bênçãos. Em um tempo onde as mulheres eram moedas de troca e os coração puri eram considerados fraqueza, uma alma corajosa desafiou o destino e provou que a dignidade não se vende e que o amor genuíno pode quebrar as correntes mais pesadas. Antes de começarmos esta jornada, me contem nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. Quero saber que cantos do Brasil ou do mundo esta história vai tocar. Não esqueçam, se vocês gostaram deste começo, deixem seu like e se inscrevam no canal para mais narrativas que aquecem o coração. Ano de 1878, San Miguel de los Remédios, México. No tempo em que Porfírio Dias consolidava seu poder e as haciendas eram reinos dentro do reino. A chuva de outubro batia contra as telhas de barro da casa dos Mendoza como lágrimas amargas do céu. No interior do lar modesto, o aroma de copal queimado misturava-se ao cheiro de tortilhas esfriando, criando uma atmosfera que prenunciava mudanças dolorosas. Rosa Maria observava, da soleira da cozinha, sua irmã Carmen exibir o anel de compromisso, uma pequena turquesa engastada em prata que brilhava como promessa de liberdade. Aos 18 anos, Carmen havia conquistado o coração de um próspero comerciante da capital, enquanto Rosa Maria, aos 22, permanecia invisível como a própria sombra. Dom Evaristo Mendoza ajustava o sombreiro com dedos trêmulos. Suas mãos, endurecidas por anos de trabalho árduo, pareciam incapazes de segurar qualquer coisa preciosa, nem mesmo a dignidade de suas próprias filhas. 500 pesos ouro, murmurou ele, as palavras pesando no ar como pedras. Esse é o dote que os Herrera exigem. Dona Esperança baixou os olhos para o rosário entre seus dedos. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo tamborilar persistente da chuva e pelo crepitar da vela de sebo que iluminava precariamente o pequeno ambiente. Foi então que Dom Evaristo pronunciou as palavras que mudariam tudo. Rosa Maria trabalhará na hacienda El Encanto. Dom Aurélio Valdemar nos pagará 300 pesos pelos seus serviços. O mundo de Rosa Maria desabou como um castelo de naipes. Ela conhecia as lendas sussurradas sobre aquela propriedade maldita, sobre o jovem senhor que havia perdido a razão após uma tragédia terrível. As mulheres do povoado benziam-se ao mencionar Rafael Alejandro Valdemar, o senhorito maldito que vivia como prisioneiro em sua própria mansão. O que ela não sabia era que em 3 dias partiria para descobrir que nem sempre os monstros são aqueles que aparentam sê-lo. O carreteiro Dom Pascoal abandonou Rosa Maria 200 metros antes dos portões da hacienda, alegando que seus cavalos se recusavam a continuar. Ela caminhou sozinha pela estrada empoeirada, carregando apenas uma pequena mala de couro e o peso de sua nova condição. Os portões de ferro forjado erguiam-se diante dela como as asas negras de um condor gigantesco. Através das grades elaboradamente trabalhadas, avistou a mansão de cantera rosa que brilhava suavemente sob o sol do final da tarde. Jardins selvagens estendiam-se ao redor da construção onde nopaleiras cresciam livremente entre roseiras abandonadas. Sor Remédios a recebeu com um semblante severo, mas não cruel. A ex-freira de 58 anos mantinha a postura ereta, que anos de disciplina religiosa haviam moldado em seus ossos. As regras são simples, disse ela, conduzindo Rosa Maria através de corredores adornados com azulejos de talavera poblana. Jornada das 5:30 da manhã até as vésperas. Refeições às 7, 2 da tarde e 8 da noite. Sempre reze uma Ave Maria antes de entrar no salão principal. E jamais, jamais utilize o nome cristão do senhorito. Os aposentos de Rosa Maria eram espartanos, mas limpos. Uma cama estreita, um oratório pequeno e uma janela que dava para o pátio interno, onde uma fonte de azulejos rachada gotejava melancolicamente. Naquela primeira noite, deitada em lençóis que cheiravam a alfazema e tristeza, Rosa Maria ouviu ao longe o som de objetos quebrando, seguido de uma voz masculina, recitando orações em latim. Ela não sabia que aqueles sons não eram de loucura, mas de desespero, e que em breve descobriria a diferença.
O salão principal da mansão era um testemunho da glória perdida dos Valdemar. Móveis de cedro roxo polido refletiam a luz filtrada que entrava através de janelas com grades mouriscas. No centro do ambiente, em um equipal de couro trabalhado, estava ele. Rafael Alejandro Valdemar possuía o porte altivo que apenas séculos de sangue aristocrático podem moldar. Seus cabelos castanhos ondulados caíam sobre a testa em mechas rebeldes, e suas mãos, longas e pálidas, seguravam um rosário como se fosse uma âncora em mar tempestuoso. Rosa Maria entrou no salão com o coração batendo forte, carregando uma bandeja com quesadillas ainda quentes e um jarro de atole perfumado com canela. O homem não ergueu os olhos, mantendo o olhar fixo em algum ponto distante além das janelas. Por 7 dias consecutivos, a mesma cena se repetiu. Rosa Maria depositava a comida em uma mesinha baixa de madeira escura, fazia uma reverência respeitosa e aguardava em silêncio. As quesadilhas permaneciam intocadas, o atole esfriava lentamente, e Rafael continuava imóvel como uma estátua de mármore. À noite, sempre os mesmos sons perturbadores ecoavam pelos corredores, o estilhaçar de jarras de barro contra paredes, seguido daquelas orações murmuradas em latim, como se ele tentasse exorcizar demônios que só ele podia ver. Mas Rosa Maria começou a perceber algo que outros haviam perdido. Nos olhos dele, quando a luz batia de certo ângulo, brilhava uma inteligência lúcida e uma dor profunda demais para ser apenas loucura. No 7º dia, ela tomaria uma decisão que mudaria ambas suas vidas para sempre. Senhor, Rosa Maria sussurrou no 7º dia, quebrando o silêncio sagrado que Sor Remédios havia imposto. Há uma flor de nochebuena selvagem crescendo no jardim. Ela é vermelha como o sangue de Cristo e bela como as lágrimas da Virgem Maria. Foi a menor das reações, apenas um movimento sutil dos dedos que seguravam o rosário. Mas Rosa Maria viu, e seu coração saltou como um passarinho assustado. Havia vida naquele homem aparentemente perdido. Nos dias que se seguiram, ela começou a falar suavemente enquanto arrumava o salão. Contava sobre as borboletas monarcas que via migrando em grandes nuvens alaranjadas, sobre o perfume das flores de Jamaica que florescia junto ao muro da propriedade, sobre pequenos milagres cotidianos que ela coletava como pérolas preciosas. As borboletas, murmurou ela certa manhã, dizem que elas lembram o caminho de volta para casa, através de gerações. Cada uma carrega a memória de suas avós. Dessa vez, Rafael virou ligeiramente a cabeça na direção dela. Seus olhos, verde escuros como águas profundas de cenote, encontraram os dela por um instante fugaz, antes de se desviarem novamente. Rosa Maria sentiu algo despertar dentro do peito, uma emoção que não soube nomear. Talvez fosse esperança, talvez fosse o reconhecimento de uma alma ferida reconhecendo outra. Durante 2 semanas, essas pequenas interações se tornaram o ritmo sagrado de suas manhãs. Ele começou a se virar mais frequentemente quando ela falava, e às vezes, apenas às vezes, suas mãos relaxavam sobre o rosário. Mas nem Rosa Maria nem Rafael sabiam que cada gesto, cada olhar, cada palavra sussurrada estava sendo observada por olhos que não desejavam que aquela luz se acendesse. O som das esporas de prata contra o piso de pedra anunciou a chegada de Dom Aurélio Valdemar como um presságio sombrio. Alto e imponente, com bigode grisalho meticulosamente encerado e trajes que ostentavam a riqueza de quem administra terras alheias como próprias, ele inspecionou a hacienda com olhos de predador, avaliando sua presa. Rosa Maria estava organizando as cortinas de linho quando o ouviu conversando com Sor Remédios no corredor. Suas palavras chegaram até ela como farpas envenenadas. O garoto deve permanecer em estado contemplativo e dócil, instruía Aurélio, sua voz carregando a autoridade de quem se acostumou a não ser questionado. Esta criada deve entender que sua única função é manter meu sobrinho calmo e incapaz de causar problemas. Ele entregou à governanta um frasco pequeno de vidro escuro. Adormidera. 3 gotas no chá de manzanila antes de dormir. Nem mais, nem menos. Rosa Maria sentiu o sangue gelar em suas veias. Adormidera. O ópio que tornava homens em sombras de si mesmos. Escondeu-se atrás da cortina, enquanto Aurélio se afastava, mas suas últimas palavras flutuaram pelo ar como veneno.
Em breve, não haverá mais necessidade dessas precauções. Naquela noite, enquanto preparava o chá noturno de Rafael, Rosa Maria segurou o frasco nas mãos trêmulas. 3 gotas. Tão pouco para transformar uma mente brilhante em névoa. Ela olhou para o líquido dourado na xícara de porcelana. Depois, com um gesto rápido e decidido, derramou o chá pela janela, substituindo-o por água pura perfumada apenas com mel de maguey. Do lado de fora, um mocho gritou na noite como se aprovasse sua rebeldia. Rosa Maria não sabia ainda, mas acabara de declarar guerra silenciosa contra um homem que mataria para manter seus segredos enterrados. A tormenta chegou como punho cerrado do céu, golpeando a hacienda com granizo do tamanho de pedras preciosas e ventos que uivavam entre as torres como almas perdidas. Rosa Maria despertou sobressaltada quando gritos ecoaram pelo corredor, não de loucura, mas de pura angústia. Paloma, minha querida Paloma! A voz de Rafael atravessava as paredes como lança afiada, carregada de uma dor tão intensa que fazia o coração de Rosa Maria se despedaçar em fragmentos. Passos pesados ecoaram pelo corredor, peões chegando com cordas grossas e determinação brutal. Sor Remédios o seguia, murmurar orações atropeladas enquanto Rafael se debatia como animal ferido contra as amarras que pretendiam colocar-lhe. Rosa Maria agiu por instinto puro, correu para o salão principal e, diante do homem que se contorcia em pesadelo sem fim, começou a cantar. Não uma oração católica ou cantiga portuguesa, mas La Llorona, a canção milenar que sua abuela Zapoteca lhe havia ensinado em noites de lua cheia. Ai de mi, Llorona, Llorona de azul celeste. Sua voz, doce como mel de colmeia e profunda como raízes de aueuete ancestral, envolveu Rafael como manto protetor. Lentamente, miraculosamente, seus músculos relaxaram e a tempestade interior se acalmou. Graças, hermana, sussurrou ele, usando pela primeira vez uma palavra que reconhecia sua humanidade. Os peões baixaram as cordas, confusos. Sor Remédios observava com olhos arregalados de surpresa. Por que tienes piedade de mim? Perguntou Rafael, sua voz rouca de tanto gritar. Rosa Maria o olhou nos olhos, vendo neles não loucura, mas lucidez clara como água de montanha. Porque Deus não abandona a sus hijos, aunque o mundo los ouvide. Naquela noite, algo se rompeu entre eles. Não as barreiras da conveniência social ou do medo supersticioso, mas os muros falsos que separavam duas almas destinadas a se encontrarem. Rafael conduziu Rosa Maria até um retrato pendurado na parede do seu quarto. Uma jovem de olhos negros brilhantes como obsidiana polida, vestida com o traje tradicional de China poblana. Suas mãos, pintadas com maestria, seguravam um buquê de crisântemos brancos, e seu sorriso irradiava a alegria ingênua de quem ainda acreditava que o amor poderia vencer qualquer obstáculo. Paloma Luz Esmeralda, murmurou Rafael, traçando delicadamente o contorno do rosto pintado. Devia ter sido minha esposa há 3 anos. Rosa Maria sentou-se na cadeira de palha trançada que ele ofereceu e, pela primeira vez desde sua chegada, ouviu a verdadeira história da maldição dos Valdemar. Era 1875, dia de Los Muertos. Rafael e Paloma haviam cavalgado até o povoado para participar das festividades, ela montada em égua branca e ele em seu garanhão negro favorito. A plaza estava repleta de famílias celebrando, crianças correndo entre as barracas de dulces e o aroma de copal misturando-se ao perfume de flor de cempasúchil. Houve fogos de artifício, continuou Rafael, sua voz se tornando um sussurro áspero. Meu cavalo se assustou. Era um animal nervoso, mas eu confiava em minha habilidade para controlá-lo. O acidente aconteceu em segundos que se estenderam como eternidade. O garanhão empinou. Paloma tentou acalmar sua própria montaria, mas o animal, contagiado pelo pânico, disparou em direção à fonte de pedra no centro da plaza. Ela caiu, disse Rafael, fechando os olhos como se ainda pudesse impedir a tragédia. Bateu a cabeça na pedra. Morreu instantaneamente, enquanto as famílias celebravam a vida dos que já se foram. Aurélio apareceu no velório como abutre faminto. Contratou um curandeiro corrupto que declarou Rafael, tocado pelos espíritos malignos, incapaz de administrar a vasta herança dos Valdemar. E assim, um homem em luto transformou-se em prisioneiro, e um tio ambicioso tornou-se rei de terras que não lhe pertenciam. Por isso você nunca resistiu?
perguntou Rosa Maria suavemente. Rafael a olhou com surpresa, como se ninguém nunca houvesse feito essa pergunta. Como resistir quando se acredita que a própria existência é uma maldição? Naquele momento, Rosa Maria compreendeu que sua missão não era apenas cuidar de um homem supostamente louco, mas ajudar uma alma destroçada a encontrar novamente a vontade de lutar. A carta chegou através de um mensageiro sujo de poeira da estrada, montado em um cavalo que espumava pela boca após a cavalgada extenuante. Rosa Maria reconheceu a caligrafia tortuosa de sua mãe, antes mesmo de quebrar o lacre de cera vermelha. As palavras eram como facadas certeiras. Ija Mia, o primeiro pagamento foi insuficiente, apenas 50 pesos, quando necessitamos de muito mais. Carmen precisa de um vestido de seda francesa e mantilha espanhola para as bodas. Se não conseguires 200 pesos até la Navidad, deverás voltar para casa. Tu pai já fala em arranjar-te casamento com Dom Próspero, o viúvo de 45 anos, que possui terras próximas ao pueblo. Dom Próspero. Rosa Maria se lembrava dele, um homem cujo hálito cheirava a pulque azedo e cujos olhos percorriam o corpo das mulheres como se fossem gado no mercado. A ideia de pertencer a ele fazia seu estômago revirar como tempestade. Que te aflige, Rosa Maria? Perguntou Rafael, notando como suas mãos tremiam enquanto dobrava a carta. Ela lhe contou sobre a chantagem familiar, sobre o destino que a esperava se falhasse em sua missão. Rafael ouviu em silêncio, mas seus olhos se tornaram duros como pederneira. No permitiré que te alejem de este lugar, declarou ele, e havia uma determinação em sua voz que Rosa Maria não escutara antes. Tu és a única luz que entrou nesta casa desde que Paloma se foi. Naquela noite, Rafael começou a fazer planos. Ele conhecia cada centímetro da hacienda, cada segredo escondido em suas paredes centenárias. Em algum lugar desta propriedade estava a prova que necessitava para recuperar sua liberdade e proteger a única pessoa que havia mostrado gentileza genuína em anos de solidão. Mas o tempo corria como areia entre os dedos, e Dom Aurélio começava a demonstrar sinais de impaciência crescente. Os olhos de falcão do homem observavam cada movimento, cada respiração, cada olhar trocado entre o sobrinho e a cuidadora. A guerra silenciosa estava prestes a se transformar em batalha aberta, e apenas um lado poderia emergir vitorioso. Tomás chegou nas horas quietas antes do amanhecer, quando apenas os mochos e os espíritos inquietos vagavam pela propriedade. O capataz indígena Otomi, de 35 anos, havia servido fielmente o pai de Rafael e conhecia cada pedra, cada viga, cada segredo da hacienda El Encanto. Seus passos silenciosos o levaram até a janela do quarto de Rafael, onde fez o sinal ancestral de sua gente. 3 assobios suaves que imitavam o canto da calandria. Rafael respondeu imediatamente, permitindo que Tomás subisse pela trepadeira de madressilva que crescia junto ao muro. Mi senhor, sussurrou Tomás, seus olhos negros brilhando de determinação. O testamento de seu pai está escondido no escritório. Atrás do volume falsificado de Dom Quixote de La Mancha há um compartimento secreto. Rosa Maria, que havia aprendido a se mover como fantasma pelos corredores, juntou-se a eles. Sua presença já não causava estranheza a Tomás. O homem sábio reconhecia almas puras quando as encontrava. Aurélio parte amanhã cedo para sua viagem mensal à capital, continuou Tomás. Costumo criar uma emergência nas terras altas, gado atacado por pumas. Isso me dará 6 horas para investigar. Rafael segurou as mãos de Rosa Maria entre as suas. Elas eram calejadas pelo trabalho, mas suaves como pétalas de rosa. Se algo correr mal, murmurou ele, promete-me que fugirás. Vai para o convento de Santa Clara, em Puebla. Sor Remédios te dará cartas de recomendação. Mas Rosa Maria balançou a cabeça com determinação que surpreendeu a ambos os homens. Não haverá fuga. Ou saímos livres juntos, ou enfrentamos juntos as consequências. Tomás sorriu pela primeira vez em meses. Havia conhecido muitas mulheres corajosas em sua vida, mas poucas com o fogo sereno que ardia nos olhos de Rosa Maria. O plano estava traçado. Ao nascer do sol, Aurélio cavalgaria em direção às pastagens remotas, deixando a raposa momentaneamente longe do galinheiro. Era a única chance que teriam, e todos sabiam que se falhassem, não haveria segunda oportunidade.
Aurélio partiu ao amanhecer com 3 vaqueiros armados, seu semblante carrancudo, demonstrando irritação pela emergência que o forçava a abandonar suas atividades na capital. O som dos cascos de seus cavalos desapareceu na distância como promessa de liberdade temporária. Sor Remédios, revelando finalmente onde estavam suas verdadeiras lealdades, entregou a Rosa Maria a chave de bronze do escritório. 50 anos servi nesta casa, murmurou ela benzendo-se 3 vezes. Vi este menino crescer, vi a bondade de seu pai. O que Aurélio fez é uma abominação diante de Deus. O escritório de Dom Alejandro Valdemar permanecia exatamente como ele havia deixado antes de morrer. Mapas das propriedades espalhados sobre a mesa de mogno, tinteiro de prata com pena de ganso, ainda esperando pela mão do dono. Rosa Maria sentiu a presença poderosa do patriarca morto, enquanto Rafael se dirigia diretamente à estante de livros. Suas mãos encontraram o volume falso de Dom Quixote, oco por dentro, criado especificamente para esconder documentos preciosos. No compartimento secreto, além do testamento oficial, havia cartas, recibos e uma revelação que fez o sangue de Rafael ferver como lava de vulcão. Meu pai sabia, sussurrou ele, suas mãos tremendo enquanto segurava uma carta datada de apenas 1 semana antes da morte de Paloma. Ele suspeitava de Aurélio há meses. Olha estes recibos. Pagamentos a vaqueiros para afugentar cavalos com ruídos durante festividades. Rosa Maria leu por sobre seu ombro, e a verdade se revelou como ferida aberta. O acidente não tinha sido acidente. Aurélio havia orquestrado o susto do cavalo de Rafael, mas não contava que Paloma também seria vítima da tragédia que planejara cuidadosamente. Foi então que ouviram o som terrível de esporas se aproximando, muito cedo para ser o retorno natural de Aurélio. A voz do homem ecoou pelo corredor como trovão de tempestade. Tomás nunca foi bom ator. Pumas não atacam gado durante o dia, sobrinho tolo. Aurélio apareceu na porta do escritório, acompanhado de 2 pistoleiros que Rosa Maria nunca havia visto. Homens de olhar morto e mãos calejadas pelo uso de armas. Era necessário um acidente convincente, disse Aurélio, sua máscara de tio preocupado finalmente removida para revelar o monstro por baixo. Lamento que a garota tenha morrido também, mas não posso dizer que perdi muito sono por causa disso. A confissão pairou no ar como sentença de morte, e Rosa Maria compreendeu que haviam descoberto a verdade tarde demais. Agora eram testemunhas que precisavam ser silenciadas para sempre. Os pistoleiros arrastaram Rafael para o sótano da mansão, um lugar úmido e escuro onde correntes coloniais ainda pendiam das paredes de pedra bruta. Rosa Maria ouviu o som metálico dos grilhões se fechando ao redor dos pulsos dele, cada clique como punhal em seu coração. Bruja seductora, cuspiu Aurélio, seus olhos brilhando de ódio enquanto observava Rosa Maria. Tu corrompeste a mente de meu sobrinho com tuas artimanhas de índia ignorante. Ao amanhecer, serás entregue às autoridades eclesiásticas para julgamento por bruxaria. Ele jogou o testamento no braseiro de ferro forjado e Rosa Maria assistiu às palavras da verdade se transformarem em cinzas que dançavam como almas perdidas pela chaminé. Mas Rafael, mesmo acorrentado como animal, havia aprendido com o pai a nunca confiar toda a verdade a um único lugar. Com tinta improvisada feita de seiva de nopal e papel de seda, que guardava para correspondências importantes, escreveu uma carta desesperada a Dom Carlos Maximiliano de Iturbide, o advogado liberal da capital que havia servido sob Juárez e mantinha escritório na cidade do México. Tomás, que havia escapado da perseguição de Aurélio por conhecer cada trilha secreta da região, recebeu a carta através de Sor Remedios. Sua missão era cavalgar toda a noite até a capital, atravessando montanhas e vales perigosos, onde bandoleiros costumavam atacar viajantes solitários. A carta, escrita com a urgência de quem sabe que tem apenas uma chance de salvação, continha não apenas o pedido de socorro, mas também instruções precisas sobre onde encontrar cópias dos documentos originais. Rafael havia aprendido com o pai a sempre manter evidências em múltiplos esconderijos. Rosa Maria foi expulsa ao amanhecer, colocada em uma carreta de milho que se dirigia ao povoado, mas não para casa, para ser entregue ao padre local que a conduziria aos tribunais eclesiásticos sob acusação de seduzir um homem com artes diabólicas.
Enquanto a carreta se afastava da hacienda, ela olhou para trás e viu Rafael na única janela do sótano, suas mãos se estendendo através das barras, como súplica silenciosa. Naquele momento, ambos sabiam que talvez fosse a última vez que se veriam, mas também sabiam que Tomás carregava consigo a única esperança de salvação, se conseguisse chegar a tempo. A família Mendoza recebeu Rosa Maria com a frieza de quem acolhe uma estranha indesejada. Dom Evaristo nem sequer ergueu os olhos quando ela entrou na casa, e Dona Esperança limitou-se a murmurar algo sobre mulher desonrada, enquanto continuava tricotando com fúria mecânica. Carmen, resplendente em seu vestido de noivado de seda francesa, olhou para a irmã como se ela fosse portadora de peste bubônica. Esperamos que não tenhas trazido nenhuma maldição desta casa amaldiçoada, disse ela, ajustando a mantilha espanhola com gestos afetados. Mas Rosa Maria mal ouvia as palavras cruéis. Seus pensamentos voavam como borboletas monarcas para a hacienda, onde Rafael permanecia acorrentado como animal. Cada hora que passava era uma eternidade de agonia. Cada ruído na estrada uma esperança que se desfazia quando não se materializava em salvação. Dom Próspero apareceu na tarde do segundo dia, montado em sua mula parda e carregando um buquê de flores murchas como oferenda grotesca. Seus olhos pequenos e gulosos percorreram o corpo de Rosa Maria, como se ela já lhe pertencesse, e seu sorriso desdentado revelava intenções que faziam seu estômago revirar. «Manhã vengo pela resposta», disse ele a Dom Evaristo, ignorando completamente Rosa Maria. 5 hectares de terra e 100 pesos pelo casamento. É uma oferta generosa para uma mulher usada. Foi então que Rosa Maria ouviu o som inconfundível de uma diligência militar se aproximando. Através da janela empoeirada, viu a poeira dourada se erguendo como nuvem de glória no horizonte. A carruagem parou diante da humilde casa dos Mendoza, com autoridade que fez a terra tremer. Dela desceram Dom Carlos Maximiliano de Iturbide, um homem alto e elegante, com bigode grisalho e olhos penetrantes, acompanhado de soldados federais em uniformes impecáveis. E então, como milagre dos santos, Rafael emergiu da carruagem, livre, de pé, com a dignidade restaurada de quem recuperou sua verdadeira identidade. «Senhorita Rosa Maria Mendoza», disse Dom Carlos com voz solene, «venho em nome da Justiça Federal informar que Dom Aurélio Valdemar foi preso por usurpação de herança, falsificação de documentos e suborno a funcionários públicos». Rafael se aproximou dela lentamente, como se temesse que fosse apenas um sonho cruel. Suas mãos encontraram as dela, e Rosa Maria sentiu que o mundo finalmente voltava ao seu eixo correto. Não se ama, capítulo 13, o momento da verdade. «Perdão», murmurou Rafael ajoelhando-se diante dela com um anel de esmeraldas antigas, herança centenária dos Valdemar, que brilhava como lágrimas verdes da própria terra. «Queres ser minha esposa em sagrado matrimônio cristiano?» O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o voo das abelhas no jardim vizinho. Dom Evaristo engasgou com seu próprio ar. Carmen deixou cair a mantilha. Dona Esperança largou o tricô como se tivesse sido atingida por um raio. Rosa Maria olhou para aquele homem ajoelhado diante dela, o mesmo que havia encontrado destroçado e prisioneiro, agora livre e oferecendo não apenas amor, mas dignidade, respeito e um futuro que ela nunca ousara sonhar. «Sim, Rafael», disse ela, sua voz clara como água de montanha cristalina, «para sempre sim». O casamento foi celebrado na capela da hacienda, restaurada especialmente para a ocasião. As paredes de adobe foram caiadas de fresco, os bancos de madeira polidos até brilharem como espelhos, e o altar decorado com flores de Jamaica e nochebuena, que Rosa Maria havia plantado em honra à memória de Paloma. Dom Carlos Maximiliano de Iturbide serviu como padrinho, enquanto Sor Remedios, agora revelada como Irmã Teresa, que havia abandonado o convento para servir a família Valdemar após a morte dos pais de Rafael, conduziu Rosa Maria ao altar, com lágrimas de alegria correndo por seu rosto sulcado pelo tempo. O padre do povoado, Dom Sebastião, celebrou a missa com voz que ecoava pelas abóbadas antigas como canto de anjos. Quando chegou o momento dos votos, Rafael e Rosa Maria se olharam nos olhos e viram refletido ali todo o sofrimento que os havia conduzido até aquele instante sagrado. Rafael Alejandro,
murmurou Rosa Maria, sua voz embargada de emoção. Prometo amar-te não apenas nas alegrias, mas também nas sombras. Prometo ser tua companheira nos dias dourados e tua fortaleza nos momentos de tempestade. Rosa Maria, respondeu ele, segurando suas mãos como se fossem os tesouros mais preciosos do mundo. Prometo proteger-te não apenas do mundo exterior, mas também dos fantasmas que ainda habitam minha alma. Prometo construir contigo um futuro onde o amor seja sempre mais forte que o medo. Quando o padre os declarou marido e esposa, os sinos da capela, silenciosos há 3 anos, voltaram a tocar, seu bronze cantando uma canção de esperança que se espalhava pelos campos de milho como bênção divina. Naquela noite, enquanto a lua cheia banhava a hacienda restaurada com sua luz prateada, eles se deram conta de que haviam encontrado algo raro e precioso, não apenas amor, mas redenção completa. Capítulo 14. O Novo Amanhecer. 8 meses depois, junho de 1879. A hacienda El Encanto havia recuperado sua glória perdida como flor que desabrocha após longa seca. Os jardins explodiam em cores vibrantes. Rosas de Castilha trazidas diretamente da Espanha misturavam-se com flores nativas do México, criando um tapete perfumado que se estendia até onde a vista alcançava. Rosa Maria, agora Dona Rosa Maria Valdemar de la Cruz, caminhava pelos corredores da mansão com o passo seguro de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Sua barriga, arredondada com a promessa de nova vida, era acariciada suavemente pela brisa matinal que entrava pelas janelas abertas. Rafael emergiu do escritório, o mesmo onde haviam descoberto a verdade meses antes, mas agora transformado em centro de atividade próspera. Papéis espalhados sobre a mesa não eram mais documentos de conspiração, mas contratos de venda, registros de colheitas e planos para expandir a escola que haviam construído para os filhos dos peões. «Mi querida esposa», murmurou ele, oferecendo-lhe uma flor de nochebuena que havia colhido pessoalmente no jardim. A primeira colheita em 3 anos será a maior da história da hacienda. Do pátio chegavam os sons da celebração, peões e suas famílias reunidos para festejar o fim da temporada de plantio. Vozes alegres se misturavam ao som de guitarras e ao aroma de barbacoa assando lentamente em fornos de barro. Tomás se aproximou com um sorriso largo estampado no rosto bronzeado. Dom Rafael, as terras produzem como nos tempos de seu pai. Os compradores de Puebla já estão enviando mensageiros para negociar o milho da próxima temporada. A família Mendoza havia se mudado para um povoado distante após o escândalo de terem tentado vender a filha mais velha para pagar o dote da caçula. Carmen casara-se finalmente, mas sem o brilho que sonhara. Seu marido se revelou um homem comum que exigia que ela trabalhasse na loja da família em vez de ser adorada como princesa. Dom Aurélio permanecia na prisão da capital, onde passaria pelo menos 10 anos pagando por seus crimes. Seus cúmplices haviam sido banidos da região e as terras usurpadas foram devolvidas aos verdadeiros proprietários. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons dourados e rosados, Rafael e Rosa Maria subiram até a torre mais alta da mansão, o lugar de onde se podia ver toda a extensão de suas terras recuperadas. «Lembras do que disseste naquela primeira noite de tempestade?» perguntou Rafael, envolvendo sua esposa em abraço protetor. «Que Deus não abandona seus filhos?» respondeu ela, sorrindo enquanto sentia o bebê se mexer em seu ventre. «Sim, e como tiveste razão». Ele beijou sua testa com ternura infinita. «Ele nos enviou um ao outro quando mais precisávamos de esperança. Lá embaixo, a festa continuava. Lanternas de papel se acendiam como estrelas terrestres, e o som da música flutuava pela noite morna como bênção ancestral. Rosa Maria e Rafael permaneceram abraçados na torre, observando seu mundo restaurado, não apenas as terras e construções, mas as pessoas, os sonhos, a esperança. Haviam aprendido que os verdadeiros monstros nem sempre rugem na escuridão. Às vezes usam sorrisos falsos e falam de amor enquanto tramam destruição. Mas também haviam descoberto que o amor verdadeiro, aquele que cresce silenciosamente como flor selvagem entre pedras, pode transformar até mesmo as maiores tragédias em alicerces para a felicidade duradoura. Eles não eram mais prisioneiros do passado, mas arquitetos de um futuro tão dourado quanto o milho de suas terras.